Cara, eu tava pensando aqui, né? Referente, inclusive, até essas contratações, esse mercado do Clube do Remo. O Remo fez 13 contratações, rapaziada. Só nessa janela que abriu. E a gente falou tanto, né, da Mucura na primeira janela, pelo menos eu falei, né, aqui no canal, sobre as contratações que a Mucura fez. A Mucura fez 10 contratações naquela janela desesperadora deles para escapar do rebaixamento. Já o Remo fez incríveis 13 contratações aí nessa janela que abriu para tentar o acesso, pelo menos na teoria, tá? Na teoria, para tentar o acesso. A gente não sabe ao certo se isso aí vai dar certo, ou se isso aí, essas contratações, esse mercado que o Clube do Remo fez, ele vai surtir efeito. O que a gente pode ter é uma análise mais criteriosa sobre isso, tá? Sobre essas contratações e tudo aquilo que a gente já vem falando e noticiando sobre esse mercado do Remo. Vamos lá, né? Vamos lá para os nomes que o Clube do Remo contratou, as 13 contratações, e eu vou falar aqui para você. Depois a gente fala um pouco mais sobre esse confronto entre o Clube do Remo e a equipe do Amazonas. O Remo contratou os laterais, tá? O lateral direito, Natan, e o lateral esquerdo, Jorge. O Remo contratou os zagueiros, Christian Tassano e Cauã. O Remo contratou os volantes, Tatsitsides, né? O grego, Natan Camargo e Victor Cantilho. Lembrando que o Tatsides, ele também pode atuar como meia. Ele é uma espécie de Pavani grego, tá? O Pavani também faz muito essas funções aí. No meio de campo, tá? Meias, Diego Hernandes, Natan Pescador e Iago Ferreira. Desses meias aqui, o que pode mais fazer a função de um meia clássico é o Natan Pescador, tá? E o Natan Pescador, inclusive, desses três aqui, é o que tecnicamente eu espero mais. Porque é muito bom jogador. O Natan Pescador é muito bom jogador. Se ele quiser jogar mesmo no Remo, ele vai sobrar nesse meio de campo do Remo, tá? Não tenha dúvidas disso. E os atacantes, o Remo contratou Nico Ferreira, alegria nos olhos, né? Alegria nas pernas e lágrimas nos olhos. Eduardo Melo, o bonecão de posto. E o João Pedro. Foram 3 atacantes, sendo 2 centroavantes. Pelo que eu entendi do que o Marcos Braz falou recentemente, essas contratações já é visando a próxima temporada, tá? Imagina se acontece o seguinte, você já parou para pensar? O Remo consegue uma arrancada absurda, o português do nada vira o Guardiola. Aí surra um aqui, surra outro ali, surra mais um, consegue um empate e surra de novo e ganha mais um, consegue o acesso. Vocês acham que esse elenco aqui, que eu acabei de falar, esses nomes aqui, disputa uma Série A de Campeonato Brasileiro e consegue não cair no primeiro turno? É muito difícil o Remo ter uma sequência de... Meu amigo, do Remo, tanto positivamente quanto negativamente, eu não posso fazer projeção. E olha que eu torço pro Remo. O Remo sempre surpreende a gente. Quando a gente espera muita coisa do Remo, ele vai lá e deixa a gente triste, desanima a gente. É ou não é? Vocês esperavam? Fala papo reto mesmo aqui, o papo honesto aqui, nós dois aqui. Você esperava mesmo que o Remo, quando começou a Série B, iria brigar pelo acesso? Eu esperava uma campanha de 10º lugar do Remo, 11º, e eu falava isso aqui no canal também. Eu não achava que o Remo fosse brigar na parte de baixo da tabela, porque eu sempre achei o time do Remo um time interessante. Mas jamais imaginei que o Daniel Paulista fosse acertar esse time, e esse time conseguiu o acesso. Aliás, brigar pelo acesso, né? Ainda não terminou o campeonato e o Remo não conseguiu acesso. Espero que Deus escute o que eu estou dizendo e o Remo consiga o acesso. Mas, quando a gente menos espera do Remo, ele vai lá e surpreende a gente positivamente. E quando a gente mais espera do Remo, ele vai lá e surpreende a gente negativamente, que foi o que aconteceu recentemente. A gente esperava bastante, né, do time do Remo, pelas contratações, pelo próprio Marcos Braz, a presença dele, e o Remo vem patinando no campeonato.
Mas ainda o Remo, apesar de estar a 4 pontos do G4 da competição, e principalmente o desempenho dentro de campo com o Português não é de encher os olhos, mas o Remo tem condições ainda de conseguir o acesso, sim. Sim. Porém, a pergunta que eu te faço é a seguinte. Esses 13 jogadores que o clube do Remo contratou, e eu tenho certeza que pelo menos 7 aqui o contrato vai até o final do ano que vem, tá? Porque o próprio Marcos Braz falou. E eu posso te falar alguns aqui que eu já tenho certeza que vai, tá? Eduardo Melo, Nico Ferreira, Diego Hernandes, né? O Natan, o lateral direito, o zagueiro Christian Tassano, tá? Se eu não me engano, o Jorge também, o contrato do Jorge vai até o final do ano que vem, tá? O Cantilho também, se eu não estou enganado, até o final do ano que vem. Então só aqui eu já citei uns 4, 5 jogadores que o contrato vai até o final do ano que vem. E aí você teria que conversar com esses jogadores para rescindir o contrato com eles. E aí onde é que você acha que eu quero chegar com isso? Para mim o Marcos Braz já montou um time pensando na permanência já para o ano que vem. Tá certo que até chegar o Campeonato Brasileiro do ano que vem, seja a Série B ou até mesmo a Série A, o Remo ainda tem um Campeonato Paraense pela frente, né? Já vai ter um título de Copa Grão-Pará para disputar. Ah, Wendel, mas é um título que não vale de início de temporada. Meu amigo, com esse papo de título que não vale, a gente perdeu a Série D, a gente perdeu 2 campeonatos brasileiros da Série B, a gente perdeu 2 Série Cs, aliás, uma que estava na nossa mão, escapou pelos dedos, a gente perdeu 2 Copa Verdes, então para com esse papo. Para com esse papo aí. Ah, o Remo seria maior do que ele é hoje se tivesse conquistado esses títulos? Não, porque o Remo já é grande sem precisar desses títulos, mas a gente teria uma galeria mais completa ali de títulos. Tá? A gente teria com certeza. Eu não utilizaria esses títulos para dizer que o Remo é grande, até porque eu não sou nenhum idiota. Até para mim, esses títulos aí, Série B, Série C, Série D, não define a grandeza de um time. O Sampaio Corrêa, por exemplo, tem esses 3 títulos e não é maior que o Remo. Tá? O Fortaleza e o Ceará, eles não são repletos de títulos e são maiores que o Remo e a Mucura. Por quê? Porque tem mais torcida que Remo e Mucura. E também a estrutura também é invejável. Então, essa questão de discussão de maior por questão de título, não. Mas nós teríamos comemorados vários títulos, né? Então, para com esse papo. Se o Remo vai entrar para disputar com a Tuna, que é um rival histórico nosso, temos que ganhar já a Copa Grão-Pará. Não vamos esquecer disso. Depois o Remo tem um Campeonato Paraense. Tem uma primeira fase de Copa do Brasil. Vai ter provavelmente mais uma Copa Verde. Espero que não seja uma Copa Verde falida, como foi nos últimos anos. Espero que seja uma Copa Verde atrativa, que pelo menos valha a pena o Remo disputar. Mas antes disso, nós temos que falar sobre os 14 jogos que faltam da Série B do Campeonato Brasileiro. Amanhã o Remo enfrenta o Amazonas. Eu vou fazer aniversário no domingo, mas eu já quero meu presente amanhã. A vitória do Remo amanhã. Eu quero comemorar os meus 29 anos no domingo, já comemorando amanhã. Eu vou ficar tão feliz se o Remo me desse essa vitória de presente, tão feliz. Então, não interessa se é português, se é equatoriano, se é argentino que está no comando. Eu quero a vitória amanhã. E se o Remo perder o jogo, vou até bater 3 vezes aqui na madeira, mas se o Remo perder o jogo amanhã, me presentei com a demissão desse português também. Tá? Porque é inadmissível o Remo perder, mesmo jogando fora de casa para o Amazonas. É inadmissível. Tá? Inadmissível. Ah, mas o Amazonas dentro de casa é forte. Não interessa. Se o Remo ainda quer sonhar com acesso, tem que ganhar o Amazonas. Não pode perder pontos fora de casa, nem para o Amazonas e nem para o Volta Redonda, que é o próximo adversário que o clube do Remo, além do Vila Nova, vai enfrentar fora de casa. Então é importante que o Remo vença. É importante, tá? O nosso português, ele vai levar a campo o seguinte time para esse jogo. Só para a gente encerrar o vídeo aqui, tá? Vai levar para campo esse time aqui. Marcelo Rangel. Lateral direita, Natan, né? Dupla de zaga, o Reinaldo e o Klaus. E na lateral esquerda, o Sávio. No meio de campo, teremos Caio Vinícius e o Pavani. Jaderson e o Hernandes. Lembrando que esses dois também vão voltar para ajudar na recomposição do meio de campo. E a tendência é que joguem mais livre Pedro Rocha e o Marrone. Senhor Pedro Rocha e senhor Marrone.
Esse recado aqui vai para os dois. Não dá pra gente ficar só também culpando o Davó, porque o Davó perdeu 2 gols, sim. Mas o senhor Pedro Rocha e o senhor Marrone estão devendo gols também. Ah, mas o Pedro Rocha é artilheiro da competição, mas vem fazendo merda já há pelo menos uns 3, 4 jogos. Eu não vou passar pano aqui não. E a mesma coisa o senhor Marrone. O chute do Marrone não tá quebrando um biscoito molhado. Marrone não tá conseguindo chutar forte de banda, dá um bico na bola. Ronaldo fez gol de bico. Romário fez gol de bico. Pelé fez gol de bico. Não é feio chutar de bico não, feio é perder gol. Feio é perder gol. Então dá um bicudão na bola, meu irmão. Fuzila o goleiro. Pronto. Ponto. Amanhã é importante, mais uma vez, que o Clube do Remo vença. Até porque eu quero poder secar os adversários. Não para evitar que eles ultrapassem o Remo, como a gente vinha secando nos últimos jogos, nas últimas rodadas. Mas sim, para que a gente possa secá-los e se aproximar do G4, que é o nosso objetivo ainda. Só uma última situação. E aí a pergunta de toda essa análise que eu fiz aqui com vocês. Você acha que o Remo contratou esses 13 reforços para subir nessa temporada, ou você acha que as contratações do Remo já foram visando a temporada do ano que vem? Lembrando mais uma vez, ano que vem, as competições que o Remo tem: Copa Grão-Pará, né, Supercopa na verdade, Grão-Pará, um título único, um jogo único, é o jogo de abertura da temporada do ano que vem. O Remo tem Copa Verde, Copa do Brasil, Série B ou Série A, né? Ou a Série C, que a gente vai até bater 3 vezes aqui na Madeira, que a gente não se livrou ainda desse rebaixamento, mas a gente está encaminhado para permanecer pelo menos para o ano que vem na Série B. E nós temos essas competições no ano que vem para disputar. Então, mais uma vez, a pergunta que fica é: esse mercado da bola do Marcos Braz é visando o acesso nessa temporada ou é já pensando no ano que vem? Deixa no comentário, quero saber sua opinião. Não precisa concordar comigo. Eu só quero que você pare um pouco para pensar, principalmente para aqueles que romantizaram esse mercado de transferências que o Remo fez. Aqueles que, se o Braz entrar na piscina, morre afogado. Eu quero que vocês, principalmente vocês, reflitam sobre esse mercado que o Clube do Remo fez antes de encerrar a janela de setembro. Deixa aí nos comentários. Até o próximo vídeo. Tchau.